dois lados. Nós fizemos, na semana passada, até a pergunta 192. A 192 dizia: se nós podíamos, em uma vida só na terra, sair da condição de espírito impuro, chegarmos na condição de pureza. Pode ou não pode? Só meia dúzia disse. Pode ou não pode? Não pode. É a mesma coisa que você esperar que a criança do pré-primário, do primeiro ano, só por fazer muito bem feito o pré-primário ou primeiro ano, no final tire o diploma de médico. E com 6 anos já venha com seu estetoscópio, né? O seu aparelho de pressão penduradinho, com o seu jalequinho, aquele toquinho de gente para dizer o que você tem. Não é possível ainda. Então também do mesmo modo, o espírito que está, por melhor que seja, bem encaminhado na terra, não poderá passar numa única existência da condição de espírito que habita um planeta de prova e expiação à condição daqueles que chegam à pureza sem passar pelos graus intermediários, ok? Sobre isso, alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta sobre esse tema? André, eu tenho não é só dúvida, não, eu tenho uma implicação. Sim. Eu nunca soube que Bezerra de Menezes encarnou de novo. Só sei de uma dele, que foi a última aqui no Brasil. E todos nós temos como espírito de luz e nos atende e tal, etc. Acreditamos nisso. Tem alguma coisa que você possa nos esclarecer nesse sentido, de algumas passagens dele anterior e por que ele não reencarnou mais? Porque aí me parece exatamente essa situação. Nós precisamos reencarnar muitas vezes e Bezerra de Menezes encarnou uma vez só e é espírito de luz. Dr. Bezerra não Obrigado. se reencarnou uma vez só. Você mesmo disse que a que você sabe foi esta, a que ele se refere nesta encarnação como Bezerra. Mas ele tem um histórico de reencarnações louváveis em muitas outras etapas. Apenas que, pela sua modéstia ou por achar que não é algo importante, não as deu a conhecer. Mas é certo que a sua pergunta é interessante porque nos faz lembrar uma situação vivida no plano espiritual e relatada a todos por Chico, pelos seus biógrafos e até mesmo por Divaldo Pereira Franco, quando em janeiro de 1950 se estava comemorando 50 anos da desencarnação de Dr. Bezerra, que em um grande recinto no espaço, uma seleta reunião de espíritos luminares se destinava a homenagear a obra espiritual desse incansável trabalhador do bem. E então, quando a sua presença se fez e o espírito Celina, um espírito muito elevado de uma jovem que ninguém consegue descrevê-la, porque é tal a sua excelsitude que ela não se sabe parecer com jovem ou com uma mulher madura, porque são as duas coisas unidas, e que mantinha, quando Bezerra estava encarnado, uma ligação direta dele com o espírito de Maria de Nazaré, a mãe do Senhor. Esta reunião ocorre no plano espiritual para comunicar a Bezerra que ele, pelos serviços prestados à dor do seu semelhante, estava autorizado a partir daquele momento a dirigir-se a qualquer outro planeta mais avançado do que a Terra, não precisando mais renascer no mundo físico, não precisando mais permanecer aqui como espírito. E então,
esta promoção, vamos dizer assim, por merecimento, lhe fora outorgada nessa reunião. E nesta reunião compareceram em espírito todos aqueles que tinham uma ligação direta com o trabalho espírita na terra, além dos espíritos sublimes de outras religiões que também se unem nos princípios da fé. Mas conta-nos, os que o relataram ou a descreveram, que muito emocionado e agradecido, Bezerra recebe de Celina a comunicação, mas pede a ela que levasse a Maria o seu pedido de que ele continuasse no mundo, trabalhando em favor dos seus semelhantes enquanto existisse alguém que chorasse. Alguém que tivesse dor e que pudesse ser diminuída pela ação do amor, pela ação de alguém que cuidasse. Ele solicitava que Celina, com todo o respeito e humildade de um filho obediente, levasse à mãe querida esta solicitação. Então, conta-nos os que descrevem que Celina se ausenta, aguardando todos em silêncio a resposta que pudesse ser trazida. E para a surpresa de todos, passados alguns instantes, começaram a visualizar de uma chuva que caía em forma de fluidos, a formação de letra por letra da frase que dizia, em dourado, flutuando sobre o local onde estava Bezerra: foi-te concedido por amor ao teu amor. E então, desde este dia, Bezerra, que já pode estar em planos superiores, não como espírito puro, mas como um espírito muito melhor do que o nível da terra, continua no mundo físico, entre os homens de carne e osso, como espírito para cuidar deles, para tentar resgatá-los, e entre os espíritos, como ele, como um pai generoso, amigo, que deseja ampará-los. Certamente poderá guindar outros caminhos, como vários outros também já puderam. Mas Bezerra particularmente pediu para ficar aqui. Não sabemos se vai renascer. Sabemos que ele disse, até talvez lamentando o fato, de que se ele pudesse escolher uma época para renascer no mundo, ele escolheria esta. Esta seria a época que ele pediria para nascer, dando a entender que mesmo ele, sendo generoso e nobre como é, não está, vamos dizer assim, liberado para nascer a hora que queira. O mundo espiritual precisa muito de certas preciosidades. E como elas são bastante raras no nosso meio, no nosso mundo, na nossa evolução, eles cuidam de cada cristal deste com tudo o que podem para preservá-lo, para fazer com que ele possa cumprir as tarefas que lhe cabem sem expor-se desnecessariamente. Então parece ser que por esse motivo, e isso sou eu que está falando, não li em lugar nenhum, eu fico imaginando que o mundo espiritual deve frear no idealismo de certos espíritos, deve segurá-lo. Não, você pode fazer isso que você está querendo fazer lá embaixo, você pode fazer isso aqui mesmo. Nós precisamos de você aqui, nesse momento. Você tem uma grande atividade na coordenação, não apenas da saúde, dos médicos, dos enfermeiros, mas de todo o trabalho de evangelização. Você não pode passar agora pelo capricho ou pela experiência de voltar ao corpo, ficar 15, 18, 20 anos embutido numa matéria e só depois voltar a dar fruto.
Quando chegar a hora, nós chamamos você. Deve ser mais ou menos assim com esses espíritos, muito superiores, como até nos conta Humberto de Campos no livro Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que aconteceu com Pedro II, com Henrique de Sagres e com outros missionários que foram convocados para fazerem isto. Então, não é apenas Bezerra que está nessa situação, vários outros também estão. Mas ele já viveu outras vidas e vai continuar a viver. Nós devemos nos lembrar que a pergunta 192 está vinculada a um salto de qualidade entre o atraso e a pureza. Este salto de qualidade não se consegue fazer numa única vida na Terra. Ainda que na Terra nós consigamos melhorar bastante. Mas precisaremos de outros degraus até chegarmos à condição de pureza. Tá bem? Mais alguma dúvida sobre essa pergunta 192? Logo depois, Kardec pergunta, na mesma 192. Se o homem não pode passar de repente, não é? Da condição de atraso para a pureza, pode pelo menos assegurar nesta vida uma existência futura menos cheia de amarguras? Pode ou não pode? Pode. Aliás, deve. Qualquer um de nós tem esta tarefa. Deus não nos criou para que nós sofrêssemos, para que nós nos tornássemos espinhos, tropeços, para que caíssemos ou fizéssemos os outros cair. Nos criou para que melhorássemos. E é sem dúvida a resposta positiva. Podemos sim construir nesta vida uma vida futura menos cheia de amarguras. E se pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. Só o negligente se encontra sempre na mesma situação. Negligente, o que é negligente? Negligente é indolente, relaxado, frouxo, preguiçoso. Só este indivíduo que não quer trabalhar fica sempre no mesmo lugar. Qualquer um de nós, reencarnados ou espíritos, qualquer um de nós, está convidado pela lei do universo a atuarmos de uma forma que a nossa vida física agora melhore. Não pelos padrões do entendimento econômico apenas, não pelas limitações materiais tão somente, onde é o que todo mundo está buscando uma melhora. Todo mundo quer melhorar, ganhando mais, ficando mais rico, gastando, né? Fazendo seus caprichos. Mas, mesmo neste âmbito, a melhora é algo que se conquista pelo esforço, não é pecado. Tanto que Deus permite, porque através desta vontade, nós obtemos aprendizado. Para conquistar bens, nós precisamos desenvolver a inteligência. Mais adiante vamos perceber que não precisamos de tudo aquilo. Mas primeiro tivemos que passar pela ambição de ter, para que depois descobríssemos que aquilo era inútil. Esta sabedoria, você não consegue lá no começo. A maioria não consegue e a maioria não quer tê-la. Porque prefere, na primeira investida, prefere os holofotes do mundo, o brilho dos recursos. E só depois que o conquista e que descobre como são pesados, é que aí então o indivíduo começa a meditar que aquilo não valeu a pena. E aí ele conquista a sabedoria. E aí vai se livrando lentamente. E alguns não conseguem fazer isso, passam a vida inteira afogados neste mar de ouro derretido. Então, nesta vida, nós podemos melhorar nossa condição material, nossa condição intelectual, nós podemos melhorar fisicamente,
como poderemos, durante esta vida, construir a vida melhor de amanhã. Construir a vida do futuro. Vamos pensar numa coisa. Todos nós, pelo entendimento da lei da reencarnação, das leis espirituais, vamos precisar, de novo, de um casal que nos ajude a ter um corpo. Cedo ou tarde, concordando ou não concordando, se todas estas leis estiverem funcionando, nós vamos precisar de pai e mãe. Como será isto? Se nesta vida, no nosso momento presente, nós somos aqueles que defendem o aborto, somos aqueles que o praticamos ou que o instigamos, somos aqueles que fazem campanha para que ele aconteça. Como? Fazendo isto, depois que desencarnarmos, no outro lado da vida, nós teremos condições de pedir um novo corpo. Porque nós vamos precisar dele. E aí então, você precisa renascer de alguém que aprendeu com você que é bom abortar. E que a hora que você estiver lá dentro do ventre materno, aquela pessoa que por sua iniciativa, ou por iniciativa de alguém que pensava como você, foi educada ou deseducada no entendimento do aborto irresponsável, como você vai explicar para ela que não é bem assim agora que você está precisando de um corpo? E o que é pior, se ela resolver fazer com você, talvez você mereça. Porque só quando você sentir na sua carne o que acontece com um ser inocente que é triturado, talvez nós mudemos de opinião. É um triste remédio, mas é um remédio. Ou mudamos por entendermos o que significa o amor, ou vamos mudar por sentir as consequências do desamor que nós plantarmos em nós, como lei de ação e reação que rege todas as coisas. Você quer então um corpo futuro melhor? Pare de estragar o que você tem hoje. Pare de usá-lo de forma irresponsável. Cuide-o como quem cuida de um bom instrumento, sem excessos e sem faltas. Porque se você faz isto, um bom administrador sabe conduzir um bom funcionário, um funcionário cuidadoso, zeloso, a uma função de maior confiança. Mas para o funcionário displicente, irresponsável, o funcionário que não tem noção da sua tarefa, este não poderá ser escolhido para coisas melhores. Ficará naquele ponto ou um pouco pior, dependendo das opções. Assim funciona também conosco. Só que quem é o patrão nessa situação somos nós. E quem é o empregado também somos nós. Como patrão e como empregado, nós nos candidataremos a um corpo melhor, ou precisaremos passar por um corpo mais doente, porque nós não entendemos como funcionava a história. É isto que a segunda parte da pergunta 192 nos explica. Agora vamos para 193. Antes disso, o Fabiano quer fazer uma pergunta. Com relação a essa abreviação e extensão das dificuldades, eu queria saber a relação que existe entre esses espíritos bons, como o Irmã Dulce, o Chico Xavier, que
fazem um bem imenso para os outros, mas mesmo assim tem eles que enfrentar dificuldades como doenças sérias, por exemplo, inclusive graves. Por que esses espíritos que fazem esse tipo de caridade extrema e são exemplos para os outros, têm que passar por esse tipo de prova também? Essa é uma pergunta muito interessante, porque nós aprendemos, quando somos ainda imaturos, que o mal produz o mal, como consequência. E é óbvio que isso seja assim, do mesmo modo que o bem produz o bem. Só que parece que em certas pessoas, o bem não produz o bem. E em certas pessoas, o mal não produz o mal. A mesma pergunta que ele está fazendo, poderíamos dizer, daquele indivíduo que é corrupto, ladrão, sem vergonha, que passa a vida inteira roubando os outros e só se dando bem. Nunca fica doente, não pega uma gripe e morre como uma pessoa muito respeitada, honestíssima. É a mesma coisa, só que com fundamentos diferentes. Este indivíduo está tendo a oportunidade, no caso, de ter recursos, de ter benefícios, de ter saúde para aplicá-la, coisa que ele não está fazendo. Ele tem responsabilidade nisto. Ele terá que enfrentar os efeitos danosos de não ter sido útil como podia. Como qualquer pessoa, qualquer um de nós, não precisamos ser milionários, não precisamos ter todos os recursos disponíveis para termos o dever de fazer o bem. E nós seremos responsáveis pelo bem que nós não façamos. Mais ainda essas pessoas. Agora, e quando é o contrário? E quando a pessoa faz todo o bem e parece que ela fica doente? É a mesma coisa que a gente perguntar, por que Jesus sofreu tanto sendo tão bom como ele era? Quando eu estudava em escola católica, no meu primeiro, segundo ano, na hora do recreio eu ia na capela, todo dia. Em vez de jogar bola, e às vezes guardava um pedaço do meu lanche e eu ia pôr escondidinho na mão da estátua que ficava assim lá. E eu não entendia por que, naquelas diversas imagens que havia, mostrando as etapas da Via Crucis. O começo é lindo, né? Jesus nascendo, o anjo anunciando, ele falando com os doutores da lei, ele indo para o Egito, ele voltando, ele ajudando todo mundo. Poxa, eu ficava vendo aquele negócio e falava, nossa senhora, esse cara vai ser eleito presidente da República. Que é o cara mais bom do mundo, o melhor que existe. Todo mundo vai, cura os outros, faz milagre, multiplica o pão, o peixe, ninguém tem fome perto dele, só ensina o bem, ajuda as pessoas. Aí começava a tragédia. Então, daquela parte para frente eu não gostava do negócio. Então ficava essa pergunta. E é exatamente por isso que a Terra agora está passando por tantas dificuldades. Porque nós vamos aprender que a dor, ela é corretivo, como consequência do mal que praticamos. Mas quando nós nos tornamos seres melhores, por amor a gente sofre. Se este sofrimento for necessário para que o outro desperte. Se esse sofrimento puder fazer silenciosamente a função de mostrar para os outros como eles são tíbios, como são fracos, como são preguiçosos. Porque não existe uma consciência indiferente que não fique atenta a uma pessoa idosa com uma vassourinha na mão, varrendo quase de joelhos, enquanto todo mundo sadio, todo mundo tranquilo e sentadão, esperando a velhinha varrer. Então a dor em quem é capaz de amar não é a dor para o resgate, é a dor para o ensinamento. Nós passamos boa parte do nosso tempo de existência, Fabiano, fugindo do sofrimento. Mas nós vamos descobrir um dia que nós só estaremos prontos para o que nos espera no futuro, quando a gente procurar o sofrimento
ou aceitá-lo para ajudar outros a superarem os deles. Porque isso é prova de amor. Tanto que João Evangelista fala, no evangelho que ele escreveu, aquelas palavras que Jesus ensina, no capítulo 15. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. O tamanho do amor é o tamanho do sacrifício. Então almas como Dulce, como Teresa, almas como Chico, entenderam que eles não eram somente pessoas que ajudavam outros a terem menos doenças. Eles representavam Jesus, sem terem a pretensão de fazer isto. E quem representa o Cristo não pode fugir do sacrifício. Porque do sacrifício depende que outros se ergam, que os folgados acordem, que os preguiçosos deixem de ser preguiçosos. É o exemplo que fazia, por exemplo, irmã Dulce, que dormia sentada numa cadeira de madeira, porque não conseguia deitar-se, já que tinha apenas 30% de um dos seus pulmões funcionando, dormindo de 2 a 3 horas por noite apenas. Era vista às 2, às 3 horas da madrugada, com uma vassoura na mão, varrendo o corredor do hospital, que ela construiu com o seu ideal, com o seu suor, com a sua vida. Enquanto os outros dormiam justamente com o direito ao descanso, ela que poderia, com todos os motivos, ficar na cama, era vista com uma vassoura de madrugada, limpando o hospital. Isto tem uma força que nenhuma palavra iguala. E quando você entende um amor que vai por este caminho, você, ao invés de achar ruim a dor, você agradece, porque ela te ajudará a resgatar outras pessoas. Não devemos pedi-la, não devemos buscá-la de maneira irresponsável. Mas tudo isto é um processo que tem uma marca divina. Por isso que, perguntando a Chico certa vez o que representava, depois de tanto sofrimento, a crucificação de Jesus, se isso se pudesse estampar em uma tela, por que depois de ter feito tanta coisa ele ainda morre crucificado? Chico teria respondido: isto foi a assinatura do quadro. Morrer por aquilo que se acredita, massacrado injustamente, é você assinar com o seu exemplo aquilo que você acredita. Então, ninguém pode imaginar que Jesus sofreu porque estava resgatando dívida. Cada chicotada que ele deu foi porque lá não sei em que época ele também chicoteou. Os espíritos vencem etapas. E depois de vencidas, eles já não precisam mais passar por isto. Mas, quando você está querendo que seu irmão cresça, não existe um professor que vá para casa feliz e durma. Se ele quer que o seu aluno mais difícil aprenda, ele vai varar noites estudando como é que ele faz para ensinar aquele aluno que tem uma dificuldade, que não consegue entender.
Enquanto que para os que já estão mais para frente, ele não se preocupa tanto, porque todo mundo está acompanhando, aquele lá lhe dá trabalho. Então é aquele que por amor a ele precisa ajudar. É por esse motivo que estes espíritos que já fazem isto são maiores do que a dor que suportam. E suportam dores que qualquer um de nós abriria o bico, desceria do trem 5 minutos depois de tê-las. E vão em frente. Nós não queremos que vocês sofram. Não queremos que você que está assistindo sofra. Mas olha, bem-aventurado será você o dia em que você receberá dor com alegria no coração. E disser a você mesmo, puxa Senhor, que bom que eu já estou em condições de sofrer, para que os outros também possam melhorar. Vai precisar talvez de muito tempo ainda, cada um de nós, não é? Para chegar a este entendimento. Mas, se Deus quiser, nós vamos chegar. Deixa eu chegar o microfone. Tem algo que você possa nos dizer sobre isso? Bem, você está colocando uma premissa que não é verdadeira. A sua premissa é que, por uma coisa muito pequena, o espírito tem que sofrer demais. Você, como advogado, sabe que todas as leis, elas se baseiam em critérios de justiça. E os critérios de justiça, sobretudo na lei penal, apresentam atenuantes, apresentam excludentes, que uma vez constatadas, no caso concreto, não afastam a lei, mas diminuem o grau com que a lei incida. Nós estamos recolhendo deste modo o ensinamento de algo que se chama equidade, que emana do mundo espiritual para o mundo físico, de forma que aquilo que acontece conosco e o tempo que dura tem direta e exata ligação com aquilo que nós já tenhamos feito de bom ou de mal. Injusto seria considerarmos um universo equilibrado funcionando deste modo, como você coloca na premissa, em que uma pessoa que rouba um pedaço de pão, e era assim que se considerava o inferno, essa pessoa que furta um pedaço de pão para dar para os seus filhos, como sendo um ladrão, vai para o buraco. E outros que não fazem nem muito bem, mas também não fizeram nem muito mal, possam gozar do paraíso. Então, não há essa discrepância. A lei do universo é justa. E mais do que isto, ela é modelada, ela é guiada pela misericórdia. É mais fácil que uma pessoa que tenha cometido uma pequena falta seja convidada a partir para um mundo melhor, mesmo carregando essa pequena falta, do que por causa dessa pequena falta ela ser condenada a ficar no inferno. É assim que a justiça do universo funciona. O problema não é essa justiça do universo. O problema somos nós. Porque quanto mais nós vamos nos dando conta de que somos um ser divino e que temos a consciência do que fizemos, menos a gente fica contente quando nos tratam como café com leite. Lembra de quando você era criança, que ia brincar e o cara falou assim, ele vai brincar, mas ele é café com leite. Café com leite era o quê? Era aquele bobão que todo mundo aguentava na brincadeira, mas que ninguém levava em conta. Não vale para ele. Você quer brincar de evoluir, mas você não quer ser café com leite. Então, se você está sendo convidado a um banquete, você não quer estar lá mal vestido. Mesmo que todos os que te convidem te tratem bem.
Você quer merecer estar lá. E aí está o problema. É o rigor da nossa consciência que não nos deixa. Porque nós descobrimos que no mundo da verdade, a única coisa que vale é a verdade. Que qualquer coisa que a gente faça, que escamoteie essa verdade, que disfarce essa verdade, que maquie essa verdade, vai denegrir-nos, mostrando que nós somos impotentes ainda para enfrentá-la. Então, isto sim pode fazer que com uma pequena falta, nós nos condenemos a um processo de reparação demorado, do qual nós só nos libertemos quando de verdade nos considerarmos limpos. Ainda que os espíritos digam para nós, olha, mas você já pode vir. Não, tudo bem, eu sei que eu posso, eu agradeço muito. Mas como disse Bezerra, olha, eu posso ficar aqui mais um tempo, que eu quero cuidar desse povo todo doente, eu não quero ir não. Nós vamos dizer, olha, eu sei que vocês são muito bonzinhos comigo, tem uma paciência de Jó, mas olha, eu estou meio podrinho ainda, deixa eu me desbastar aqui, para eu poder chegar aí onde vocês estão, feliz comigo. Se você quer entender o que significa isto, leia o livro Voltei, do irmão Jacó. Este livro é primoroso por causa desse detalhe. Ele não foi uma pessoa má, não foi uma pessoa desonesta, não foi uma pessoa criminosa. Aliás, ele era uma pessoa até bem dedicada ao caminho do amor, do evangelho. Ele era dirigente da Federação Espírita Brasileira. Mas ele se espanta ao chegar do lado de lá, sem luz. Sem luz. Os outros todos têm luzes e ele está apagadão. E eu recomendo sempre a leitura desse livro para os espíritas. Os espíritas precisam estar muito atentos. Porque na condição de espírita, muitos se acomodam à sombra da doutrina que não fazem nada para viver. Que é quando muitos se dispõem a pregar uma tal reforma íntima que nem nós entendemos e estamos dispostos a adotar. E acham que depois que morre, você apresenta a carteirinha de espírita, que nem você vai de estudante, né? Lá no cinema. Ó, carteirinha de estudante, paga meia, viu? Eu sou estudante. Não, você tem 85 anos, mas eu sou estudante da terceira idade, eu pago meia. Agora com 85 eu já nem pago mais. Então, você já entende que na condição do irmão Jacó, não ter luz no começo era uma indignação para ele. Ele passou pelo umbral, não ficou no umbral. Ele foi recebido por Andrade, por Dr. Bezerra, além da própria filha Marta, que o abraça e o encaminha. Ele passa pela ponte luminosa e chega na colônia que o esperava, mas tudo no escurinho do cinema. Não que ele estava preto, mas que os amigos todos tinham neonzinho em volta e ele nada. Isso doía na sua vaidade, no seu ego. E aí fazem uma reunião, 30 dias depois que ele chega. Quando ele descreve essa reunião, é difícil você não se emocionar e você não chorar, como ele chorou. Porque quando ele fala que naquele certame estavam todos os seus amigos para recebê-lo nesse encontro, todos eles iluminados, todos eles vibrantes, e ele se apresentava daquele jeito, sem nenhuma luz, e num cantinho estavam espíritos que trabalhavam na terra junto com ele nos trabalhos, e que também eram desses sem luz nenhuma, e que olhavam para ele e diziam: Jacó, Jacó, que bom que você veio, agora você vai dizer para nós o que a gente deve fazer, que a gente vai te seguir. E ele sentia que ele não tinha luz para ser roteiro para ninguém, para ser farol, para ser nada. Então ele sofre uma crise de consciência, de caráter.
E ele conta no livro Voltei, que no meio daquela plateia seleta de espíritos enobrecidos, ele toma a palavra e começa a contar todas as coisas erradas que ele tinha feito. Ele se despe, revelando-se, por vergonha, a todos aqueles que o acolhiam com amor. E depois de ter feito isto, ao invés de se juntar aos amigos luminosos que estavam ali para abraçá-lo, ele vai para aquele grupinho de espíritos apagados e fica com eles. Porque ele sabia que aquele era o lugar que ele merecia. Mas isso é a consciência dele que faz, e os espíritos amigos escutam tudo. E então Bittencourt Sampaio, que é o espírito que vem presidir essa reunião, com quem ele havia convivido na terra, o próprio irmão Jacó, recebe essa demonstração de coragem e diz a ele: bendita a hora, Jacó, que você tenha a coragem de dizer de si mesmo e confessar-se diante de nós que te amamos. Mas nós estamos aqui não por causa desse Jacó que não tem luz. Esse Jacó que vai se esforçar e vai conquistar a própria iluminação. Estamos aqui porque te amamos. E então o Espírito o exalta, o exorta, o estimula a não ficar preso à culpa, à falta de merecimentos. Ao contrário, construir esse merecimento. Então, é uma mensagem de responsabilidade, de caráter, de coragem, de autenticidade e de otimismo, que o livro Voltei dá exatamente nesse sentido da sua pergunta. Porque isso não acontece na região trevosa. Isso não acontece onde o indivíduo foi guindado pelo peso dos seus equívocos. Não, isso acontece no mais lindo paraíso que a gente estiver. Se a nossa consciência tiver uma nódoa, mesmo que os anjos façam de conta que não a viram, isso não nos basta. Nós vamos querer limpar. E vamos querer estar lá por merecimento. Não por tempo de serviço. Nós aprendemos no mundo que existem dois tipos de promoção, não é? Nos sistemas hierárquicos do serviço público, ou mesmo das instituições que vão promovendo os seus membros, existem dois tipos de promoção. Uma é promoção por tempo de serviço e a outra é promoção por merecimento. Em alguns casos, um ano eles fazem a promoção por merecimento, no outro por tempo de serviço, e assim vão alternando. Mas quando a gente chega no plano espiritual, como nós todos mais ou menos temos o mesmo tempo de serviço, porque estamos criados por Deus na mesma, vamos dizer, na mesma fornada, estamos vivendo no mesmo atraso, estamos juntos no mesmo momento, estamos crescendo juntos também, então já não tem mais como aferir tempo de serviço. No mundo espiritual, o único critério que existe é o critério do merecimento. Pelo menos nesse processo de progressão para patamares melhores. Agora, não nos esqueçamos, a justiça é exata. Ela acontece e nos alcança nos mínimos detalhes, no bem quanto no mal. Ok? Respondi a sua pergunta? 193.
Você em casa, olha, pega o seu livro dos Espíritos, hein? Você está pensando que a gente aqui está inventando? Não, está tudo lá no livro dos Espíritos. Agora vamos para a pergunta 193. Procure o seu livro dos Espíritos, tira o gato que está dormindo em cima do livro dos Espíritos, tira ele debaixo da perna da mesa lá, para a mesa não ficar pendente. É ali que ele está escondido. Ou no freezer, abre lá, tira o cara lá de dentro. Pergunta 193. Um homem, em suas novas existências, pode descer mais baixo que na sua existência atual? Nas suas existências futuras, um homem pode descer, um homem no sentido homem-mulher, certo? Pode descer mais baixo do que na existência atual? Sim ou não? Não. No meio de muitas bocas caladas, alguns nãos. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Não tem nenhuma exceção. O casal aí não acha nada. Não levanta. Levantou. Tá bom. Vanderlei, o que você acha, Vanderlei? Eu não quero saber se você concorda com eles. Eu quero saber o que você acha. Sim ou não? Concordo com eles, eu não sei. E o que eles disseram? Eu não sei. Tá muito mal de concordância, hein? Um homem na outra vida pode estar numa situação pior do que na vida atual? Não? A resposta, sim ou não, ela dependerá de qual dos âmbitos a que você se refere. Né? Eu vi essa semana, acho que foi ontem ou hoje, um anúncio que na Espanha, tem alguém da Espanha aí, Ana Paula? Na Espanha, uma família que tinha ganho não sei quantos milhões, voltou a ficar pobre. Alguém viu essa notícia? Raul, aqui, você viu? Você lembra quantos milhões que ela tinha ganho? Você lembra? Quantos milhões? Ela era pobre, aí ficou milionária, e agora ficou pobre de novo. 12 milhões. Família espanhola volta a ser pobre depois de ganhar mais de 12 milhões de reais. Ué, tem que avisar que eles não podem não, porque o Vanderlei falou que não pode, depois que a pessoa está aqui, só vai para frente. Não pode, devolve lá os dinheiro para eles. Bem, eu sei que não é nisso que o Vanderlei está se referindo. Mas, se você for considerar, numa vida futura, uma outra posição social, alguém que nesta vida teve uma posição social abastada, pode renascer na outra vida, numa condição social miserável? Pode. Pode. Aliás, isso é muitas vezes a salvação da lavoura para ele, né? Para ele aprender a fazer de outro jeito, a ser uma outra pessoa. Agora, ele está nesta terra, está vivendo como homem e mulher. Na próxima existência, vai nascer como lagartixa. Pode? Lacraia. Taturana. Vamos mudar os bichos então. Passarinho. Urubu. Urso. Boi. Se o fato de você estar se referindo a essa piora estiver ligada à sua essência, à sua natureza, aí a resposta é não. O homem não perde espiritualmente o que já conquistou. Os patamares que ele deixou fazem parte da sua história, mas ele não consegue, não tem mais como voltar a eles, vivendo de novo naquela situação. É o que os espíritos explicam. Mas, em termos
sociais, ele pode voltar a uma condição pior, e isso não significa voltar para trás. Isso significa uma outra experiência, como a dessa família. Era pobre, ficou rica e voltou a ficar pobre. Aliás, isso é muito comum, né? Não é a única. Era pobre. Aí, muita gente passa por isso. De repente, fica rico na loteria, não aprendeu a enriquecer-se pelo empenho, pelo trabalho, pela economia, pelo zelo. Caiu do céu. E quando cai do céu, a gente acha que pode fazer qualquer desaforo com a riqueza. Então, muito provavelmente, essas pessoas, elas ganharam a riqueza, mas nunca foram ricas. Elas sempre foram pobres. E a postura externa, que foi reflexo do acaso, e que as levou para uma situação melhor, não foi capaz de amadurecer e se tornarem ricas também no cultivo de outras virtudes. É do tempo de muitos aqui a história que passava na televisão da família Buscapé. Vocês lembram da família Buscapé? O Zé Buscapé. Eles ganharam muito dinheiro porque na terra deles descobriram um óleo preto que dava assim a flor da água. E eles ficaram tão ricos, tão ricos, tão ricos, que compraram uma casa em Beverly Hills. E na casa de Beverly Hills eles viviam que nem viviam lá no casebre deles. E aí, mãe, pescou alguma coisa hoje? Não pesquei nada. Parece que esses peixes aqui é tudo assim, arisco. E onde é que você jogou a isca? Aí ela levava ele na piscina. Aquele piscinão, assim. No fundo da piscina tinham alguns peixes desenhados, né? E ela ficava tentando. Passei o dia inteiro aqui, esses peixes não estão com fome. Eles andavam num pé de bode horroroso, ela tinha aquelas cadeiras de balanço, e eles viviam numa super casa e não sabiam para que funcionava tudo aquilo, porque ele estava acostumado a viver lá, no casebre. Então a família Buscapé é mais ou menos o protótipo daqueles que no fundo não conhecem, não têm essa capacidade de amadurecer. E do mesmo jeito que eles podem ficar ricos, eles voltam a ficar pobres. E depois ainda reclamam da vida. Ai, Deus não me ajudou. Ué, se Deus não te ajudou, não sei quem vai te ajudar, né? Talvez a pobreza mesmo vai te ajudar. Por isso, a resposta da pergunta 193 é esta. Um homem em suas novas existências pode descer mais abaixo do que na atual? Resposta. Como posição social, sim. Como espírito, não. A posição social não é atributo de qualidades espirituais. É consequência das necessidades que tenhamos de aprender. Vamos aprender na riqueza, na classe média, na classe operária, na falta da classe. Vamos aprender em quaisquer das condições coisas nobres, coisas positivas. Portanto, nós teremos que passar por todas elas. Vamos aprender como mulheres, vamos aprender como homens. E em cada uma destas etapas nós teremos lições importantes para acumular e melhorar naquilo que somos, certo? O Valmir vai perguntar. Então, André, resumindo toda essa resposta aí, no livro Céu e Inferno, do Allan Kardec, tem um capítulo que eu não decorei. Um fazendeiro que desencarnou e voltou como empregado do colono da fazenda. Sim. Resumindo a resposta da pergunta 93, né? Isso. E, continuando o livro Céu e Inferno, tem o Marcos, capítulo 31, e lá no final do livro tem a Francisca, que era professora de catecismo, e ela foi numa excursão e chegou
por volta de 7 horas da noite, né? Estava librinando. Ela falou para a acompanhante, olha, a acompanhante falou, ô Francisca, a deficiente visual, vamos pausar por aqui porque está librinando, está escuro e está muito escorregadia a estrada. A Francisca, deficiente visual, respondeu, não, Mariana, vamos, que nós não vai cair. Vai continuar a chegar lá, esses 2 quilômetros nós vai tirar. Porque segunda-feira eu tenho 40 alunos me esperando lá. E elas andaram os 2 quilômetros e não levou um escorregão. E só via a estrada com o clarão do relâmpago. Quer dizer, tá aí a fé e a certeza. Agora, como a pessoa pode voltar mais pobre, é o caso do Marcos, que ele lamentou tanto a perca da visão e voltou surdo, cego e mudo na outra reencarnação. É isso aí. O Chico costumava dizer, olha, o pior que esteja, nunca reclame, porque ainda aquilo pode piorar. Viu? Por pior que as coisas estejam, né? Não reclame não. Tá ruim, agradeça, porque aquilo ainda pode piorar. E isso é uma coisa que nós nos esquecemos, normalmente. Nos falta e a gente fica questionando, ao invés de a gente aprender o que aquilo pode nos ensinar de bom, de bem, de útil. E vai realmente nos melhorar. Mas é a nossa imaturidade, a nossa falta de sabedoria que nos conduz pelo caminho da irreflexão. O bem estará sempre podendo ser retirado, mesmo das coisas ruins que nos aconteçam. E é exatamente nesse sentido que os espíritos explicam que nós podemos sim piorar em condição social, mas como espírito nós não voltaremos atrás. Por isso que vem logo a seguir a pergunta, 194. A alma de um homem, chamado aqui na Terra, né, de homem de bem, pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um homem perverso? Sim ou não? Não é lógico. Não é? Não é lógico. Como espírito, ele já conquistou entendimento, maturidade. Não é lógico que, se é o mesmo espírito, ao retomar o novo corpo, estas inclinações sejam agora antagônicas às anteriores. Não é o corpo que modela o espírito no seu caráter. É o caráter do espírito que vai modelar o corpo. Então, a resposta dos espíritos é coerente com estes ensinos. Vamos vê-la. A alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um homem perverso? Resposta: não. Visto que ela não pode degenerar. Ela quem? A alma do homem. A alma do homem não pode degenerar. Então, se isso acontece, é exatamente no sentido de que quem já conquistou valores não os perde. Aí alguém pode perguntar assim, mas e se ele nascer na favela? Se o pai e a mãe dele forem bandido? Se ele apanhar todo dia? Isso pode acontecer dele se tornar um homem mau? Ele poderá ser pressionado pelas circunstâncias? Poderá. Ele poderá ter pedido para nascer num ambiente hostil e adverso? Poderá. Ele vai apanhar, vai ser injustiçado? Certamente. Mas, se ele se tornar mal por causa disto, é porque ele não havia sido bom antes. Enquanto que, se seu espírito essencialmente for bom, ele passará por tudo isto e tentará ajudar as pessoas, tentará fazer o bem para elas. Ele até se afastará, se ninguém quiser ouvi-lo, mas ele não se transformará naquilo que ele não é mais. Porque ele já não é mais. Pode fazer algumas coisas erradas? Pode, claro, e depois se arrepende. Pode. Gandhi, o grande Gandhi, fumava quando jovem e roubava. E daí? Ele aprendeu com isto.
mas jamais deixou de ser essencialmente o que ele era, porque cometeu alguns deslizes. Do mesmo modo que nenhuma pessoa pode ser considerada ébria porque tomou um copo de cerveja ou pegou fogo uma vez na vida. Aquele cara não presta. Quando ele tinha 15 anos, ele tomou um fogo de vomitar na sarjeta. Pô, mas ele agora está completando 90, você ainda não esqueceu isso? Nunca mais bebeu. Já se passaram 75 anos. Não, mas quem faz uma vez, faz sempre. Esse é o critério do juízo, ou da falta de juízo de algumas pessoas. Todos nós na Terra estaremos sujeitos a determinados tropeços, a curiosidades, a conviver com pessoas que estimulem em nós determinadas fragilidades e você quer experimentar para ver como é. Mas isso não te transforma numa pessoa má se você não for má. E eu não vou pedir para levantar a mão aqui, mas certamente, tanto aqui quanto aí na sua casa, muitos de nós tivemos experiências que nasceram da curiosidade ingênua, do desafio, da convivência com amigos, com amigas, do desejo de demonstrar que você era dono da situação, que você quer entrar no grupo e para você ser aceito, você então toma as mesmas atitudes. E que depois você viu que não eram boas, que você abdicou, deixou para lá. E que isso não te transformou nem num traficante, nem num drogado, nem num viciado, nem em qualquer desses conceitos que a gente procura colar nas pessoas. Em todas as áreas da vida, nós vamos ter essas experiências. Agora, se você não é isto, basta uma vez para você ver que aquela não é sua praia. Basta uma ou duas experiências, não curti, já experimentei. Muita gente pegou um cigarro uma vez da vida, deu umas tragadas lá, tossiu, engasgou, saiu fumaça pelo ouvido. Aí, não, chega, não quero. Falavam tanto dessa desgraça que eu queria sentir o gosto, mas não é. Então é assim que funciona. Vanderlei, a Sônia. O mau uso do corpo físico, fazendo com que a saúde, que se perca a saúde, a gente tem até inclusive o caso do André Luiz aí, né, com o mau cuidado com o corpo, faz com que esse espírito, perispírito, deixe as marcas e numa próxima encarnação, esse corpo possa renascer com aquelas dificuldades adquiridas na encarnação anterior. Sim. Bom, partindo daí, posso dizer que da mesma forma que um espírito já com conhecimento, já com um pouco de luz, ele, por se sentir culpado, assuma uma situação ainda de sofrimento para ele ou de dificuldades, que ele também aceite ou resolva vir com um corpo danificado para resolver alguma situação, ou porque ele ainda tem dificuldades causadas por ele mesmo. Sim. Esse é o processo do crescimento. A doença física não deve ser encarada somente como a punição da lei de causa e efeito. Ela é muitas vezes solicitada como defesa, é solicitada como proteção para a tarefa, como um processo pelo qual você fique atento a não ter facilidades que poderiam tirar você do caminho. Às vezes como aliadas da trajetória que você tem que enfrentar, não como adversárias. Isso tudo vai mostrar a lucidez desse espírito, que ao invés de ficar só pedindo coisas que a maioria ambiciona, incorpora em si debilidades ou dificuldades que atenuarão certas lutas. Então isso também é uma estratégia. A lei permite isto. Dependendo do merecimento, o espírito pode. Mas ela será sempre dosada
pela visão superior que os espíritos têm a respeito das nossas necessidades. Tá bem? Pergunta 194, tem uma segunda pergunta embutida. A alma de um homem. Primeiro ele pergunta se a alma de um homem de bem pode, numa nova existência, animar a de um homem perverso. E nós vimos que não. Agora, logo depois ele pergunta, a alma de um homem perverso pode vir a ser a de um homem de bem? Pode. É simples, é simples. Um homem alfabetizado pode se tornar analfabeto? Não. Mas um analfabeto pode se tornar alfabetizado? Pode. O que você aprende soma, de tal forma que você não é mais aquilo, à medida em que aprendeu. Vamos ver a resposta. Sim, isso pode acontecer se se arrependeu e então isto é uma recompensa. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria que já alcançaram. Nas suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, mas não como espíritos. Assim, a alma de um potentado da terra pode mais tarde animar o mais modesto artesão e vice-versa, porque as posições entre os homens, frequentemente, estão na razão inversa da elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei, Jesus era carpinteiro. Pararemos por aqui na pergunta 195, que nós retomaremos na semana que vem. E agora, nós iremos para as perguntas que temos dos nossos telespectadores. Nós vamos passar agora a resposta às perguntas que ficaram da semana passada. A Laura Martinez, lá de Melbourne, na Austrália, perguntou se um espírito elevado reencarna neste mundo para ajudar alguém. Pode este espírito equivocar-se, tomar caminho errado e não fazer aquilo a que veio? A condição de elevação vai definir isto. Existem espíritos cuja elevação está capacitada ou capacitando-os para vencer estes obstáculos. Estes espíritos que já têm este caráter, eles geralmente cumprem suas tarefas. Naturalmente que os espíritos que os tutelam, os apoiarão, os ajudarão a não cair através da boa intuição, do fortalecimento de sua saúde. Mas é a decisão de não fraquejar que define a elevação do espírito. Portanto, se porventura ele fraqueja, isso significa que ele não é tão elevado, ou não é elevado àquele nível. Portanto, espíritos superiores não atribuirão a ninguém que não tenha capacidade de realizar certas missões o dever de levá-las até o final. Se você se lembrar do filme Guerra nas Estrelas, Anakin Skywalker, aquele pivetinho, que tinha o número de células midichlorians no seu organismo, superiores a de todos os Jedis até então conhecidos, mas que apesar disto, Mestre Yoda não estava ainda sentindo firmeza, porque de verdade ele sentia o lado negro da força muito presente. Lembram disto? Esse diálogo. Espíritos maduros, espíritos superiores, olham para os espíritos que estão em crescimento e sabem quanto eles estão em luta com eles mesmos.
Então, certamente, se há uma missão da qual não pode existir falha, eles se certificarão de entregá-la ao melhor espírito para fazê-la. Mas, se a missão não é tão importante, é importante, mas não é tão fundamental, mas a luta para honrá-la fizer parte das decisões de crescimento daquele espírito, eles podem deixar que esse espírito faça. Ele tem que passar pelas tentações, vamos ver se ele está capacitado. Geralmente, nestas ocasiões, as almas superiores preparam um plano B, um plano C e um plano D. Tanto que Kardec pergunta ao seu mentor, quando este diz que ele tinha uma missão, o que aconteceria se ele falhasse nessa missão? E os espíritos simplesmente respondem para ele: outro te substituirá. Agora, esse outro te substituirá indica, não que, que aconteceu, que Hipólite, se encantou com uma sirigaita lá, Senhor, e olha, em vez de ele ir lá cuidar da doutrina espírita, agora resolveu ser pai de 30 filhos. Está emocionado com o funcionamento dos seus hormônios. Então nós vamos ter que arrumar um outro para ver se ele prepara para arrumar um pai, uma mãe para ele nascer, porque daqui a 50 anos alguém vai ter que codificar essa doutrina. Vamos pôr um anúncio no jornal, ver se aparece. Não. Sabendo que o espírito pode falhar, por melhor que esteja capacitado, já tinha outro vivo na Terra para substituir caso Kardec não fizesse. E ele teria o direito de não fazer aquilo que deveria fazer. Outro te substituirá. Então, Laura, estas considerações nos indicam que, para determinadas missões, eles sabem escolher quem lhes dê convicção de que vai até o fim. Para algumas outras, eles permitem que alguns que ainda estão meio tíbios sejam testados, para que eles vençam a si mesmos nas tendências. Possam vencer e fazer a sua missão, e então vão se qualificar para serem mais ainda preparados para outras. Tá certo? Por isso é que, se um espírito assume uma missão, vem à Terra, e ele abdica ou ele foge, certamente ele ainda não está num patamar elevado. Nem aquilo que ele teria que fazer seria fundamental para a construção de alguma obra no futuro. E se ele falha, certamente alguém vai estar no lugar dele e vai dar seguimento àquilo que faltou realizar. Tá bom? Muito obrigado, viu, Laura? Um grande abraço para todos da família Martinez, da família Rodrigues, aí em Melbourne, na Austrália. Alexandre de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Li certa vez, se não me engano, em um livro do espírito Luiz Sérgio, que o choro do bebê ao nascer significa a saudade ou a tristeza dele em ter que abandonar os amigos no plano espiritual para reencarnar na Terra. O que você acha disto? Bem, Alexandre, não sei realmente se isso está neste livro ou não. Nunca li isto. Eu acho um pouco poético nós atribuirmos uma significação ao choro do bebê. Falamos sobre isso semana passada mesmo, tivemos esse assunto. Eu não tenho por que desacreditar se isso for uma explicação de um espírito amigo, mas eu prefiro considerar que vamos dizer, uma licença imaginativa, que todas as crianças choram. Então, quando não chorou é porque não tem saudade, é isso? Seria isso? Fulano nasceu, não deu um gritinho. Coitado, acho que ele não tem amigo do lado de lá, ele nasceu, foi enxotado de lá, está gostando de vir para a Terra, porque aqui é que ele vai ter amigo. Não, não pode ser assim, né? Eu conheço criança que não nasceu, que não chorou quando nasceu. E aí? Qual que é o problema? Agora, se você bate na criança, depois que ela sai da barriga da mãe, já sai chorando. Então, vamos considerar isso uma poesia, né?
o espírito, se é o Luiz Sérgio ou algum outro, quis fazer a gente meditar, está saindo do ambiente, está indo para outro, tudo bem, legal. Mas vamos deixar isso sem levar ferro e fogo, né? Porque pode não ser. E aliás, provavelmente, eu acho que não é. Não indica nada, indica que a criança deixou um ambiente, foi para outro. Mesma coisa que a criança saiu de um ambiente claro, entrou num quarto escuro e começou a berrar de medo. Mudou de ambiente, está assustada, está pensando na bruxa. Ou viu um filme de terror, está assustado, não viu ninguém que ela conhece, criança berra. Ai, não, é porque ela entrou aí e lembrou que ela estava no umbral. Dos tempos em que ela estava nas trevas, nas furnas. Não, está com medo mesmo da barata, do rato. Eu acho que nós precisamos, e isso não se refere a você, é claro, se refere a todos nós precisamos do movimento espírita parar de ficar encebando, criando mitos, ficando, será por causa disto? Algumas pessoas veem alguns vultos, ele era branco ou era escuro? Porque se fosse luminoso seria um bom espírito, se ele é preto é mau espírito. Então quer dizer, não pode ser um negro bom espírito? Eu vi um espírito preto perto de você, e daí? Deve ser um Exu, tranca-rua, sei lá, qualquer coisa assim. Não, pode ser um espírito nobre, um espírito amigo, generoso, que se apresentou com a sua roupa, com sua tez de negro. Quantas almas não foram resgatadas por esses espíritos, que mergulharam na selva africana para de lá serem trazidos na violência, e ainda assim amaram os seus patrões que os mataram no tronco. Então, essas coisas que as pessoas chegam na casa espírita e falam assim, quem que é o mentor? Tem alguém que é médium, qual é o seu mentor? Ou quem que é a equipe espiritual que faz cirurgia aqui nesse centro? De médico, deve ser. Ou de açougueiro, porque também corta carne do mesmo jeito. Não, mas não tem assim, qual que é seu guia? Meu guia é aquele da rua, ou de telefone, guia telefônico, serve esse. Então existem pessoas que eu respeito, mas em nada admiro, que ficam querendo dar nomezinhos ou ouvir nomezinhos como se isso fosse tão importante assim. Então, vai trabalhar, vai sentir o cheiro de urina dentro de uma favela, de um barraco, vai ver o que é quente nesses casebres, vai descobrir o seu guia lá. Não é? Isso eu acho que é mais rico no amadurecimento das pessoas do que ficar fazendo enquete sobre qual é o guia, quem que é o espírito que assina o serviço aqui. É o espírito de porco. Serve. Então, tchau. Mas não é isso para você não, viu, Alexandre? Isso é um comentário que nós estamos falando a respeito de condutas que são esdrúxulas em muitos espíritas. Alexandre de Montenegro, essa já foi, Ana Paula, por favor. Ítalo de Lima, de Ubá, o indivíduo que desencarna com 80 anos, em estado debilitado e sem muitos movimentos, com doença alongada. Qual a idade do espírito deste indivíduo no mundo espiritual? Qual a idade ele aparentaria ter? Seria a escolha dele? Depende de quanto tempo faz que ele desencarnou. Quando nós desencarnamos, o primeiro instante é o daquele que nós nos identificamos como estávamos. A última noção da nossa identidade, geralmente é aquela que plasma a nossa aparência do perispírito. É uma coisa mecânica. Na medida em que você, do lado de lá, começa a entender que você não é aquilo mais, você não é mais aquele corpo doente, e que a sua ação mental altera a maneira pela qual você se reconheça, você vai assumir a idade correspondente à sua maturidade de espírito, à sua essência. Se você é um espírito maduro, do ponto de vista de já ter vivido muito, você poderá apresentar-se como um ancião. Se você se acha mais jovial, você terá a idade mental espelhada no seu perispírito, de jovialidade. André Luiz relata
o magnetismo especial que o governador tinha, o governador da cidade de Nosso Lar, que apreciava apresentar-se como aqueles anciãos bíblicos, segurando um cajado ou um bordão, mas que em nada possuía de caqueticidade, de alquebrado. Em nada estava confundido como um débil, um senil, arcado. Ao contrário, tinha na sua aparência a tonicidade de um jovem, sendo, na verdade, um ancião. Se você olha a Capela Sistina de Michelangelo, você entende isto. Ele pinta aqueles cara barbudo, velho para danar, mas tudo fortão, bombado. Lá de Michelangelo, os caras já tomavam esses anabolizantes. Porque não tem nenhum velhinho assim que você tenha pena. Do mais velho que é Deus, é o cara mais bombado, o cara mais velhão e sarado. Pronto. Então, essas são coisas que, de verdade, Ítalo, se a Ana Paula puser de volta a pergunta do Ítalo aqui, eu possa... Obrigado, Ana Paula. Este senhor que vai desencarnar com 80 anos, nos primeiros dias continuará tendo 80 anos. Com o passar do tempo, ele poderá, entendendo que ele já não é mais um corpo, ele é um espírito, e vai, mas por que eu vou ficar velho desse jeito? Então, lá no plano espiritual, os gordinhos vão ficar magrinhos, os muito magrinhos vão ficar mais gordinhos. Você não vai precisar fazer cirurgia plástica. Você vai estar do lado de lá como a sua mente planeja, como você deseja. E é isso que é tão difícil para o espírito do primeiro momento aprender a fazer lá em Nosso Lar, quando ele está no hospital. O processo hospitalar das colônias espirituais é um processo de reeducação. É quase um readestramento para aprender como trabalha a mente em favor do corpo espiritual também, tá bom? Muito obrigado, viu, ô Ítalo? Um grande abraço para você. A Lúcia Maria disse assim: você disse que o ser humano não pode chegar à plenitude da perfeição vivendo aqui na Terra. Mas como ficam os exemplos de Jesus Cristo que viveu aqui como homem, mostrando que podemos e devemos ser bons e que por pior que seja a situação que nos encontremos, se praticarmos a humildade, a mansidão, a pureza do coração, veremos a Deus e teremos a moradia no seu reino? Ô Lúcia, Jesus fez isto, mas ele não se desenvolveu aqui. Não é? Ele passou por aqui para ensinar isto. Ele já era perfeito, ou ele já é um espírito elevado, não sei se ele é perfeito. Não tenho essa informação. Mas é um espírito muito superior a tudo que nós conhecemos, talvez seja o mais perfeito que já viveu na Terra. Mas não foi na encarnação dele, Jesus, que ele conquistou isso. Ele mesmo disse: quando vocês não eram, eu já era. E este era é existir. Quando vocês não existiam, quando Deus ainda não os havia criado, eu já era, eu já existia. Portanto, é alguém que já está lá na escola, lá longeão, ajudando os tontinhos a pegar no lápis. Jesus não se tornou o que ele é nesta vida. Ele apenas mostrou para nós o que ele é quando passou por tudo isso. Por isso não há nenhum problema. Ele passou por todo o processo evolutivo que nós estamos passando e nos ensinou isto. Padeceu nas linhas inferiores, foi aprendendo, foi errando, foi acertando, até atingir o patamar que hoje ele possui. Por isso que ele virou nosso mestre. Você acha que o mestre aprende tudo sozinho de repente? Nasce hoje e amanhã já é mestre? Ou, mesmo que ele viva uma vida de estudo em 20 anos de escola, isso vai torná-lo mestre? Isso pode torná-lo culto, mas só a sabedoria vai torná-lo mestre. E a sabedoria exige vivência, tempo, aprendizado, fora da escola.
Enquanto você está na escola, você ainda não sabe. Você apenas se prepara para aquilo que você vai ter que aprender depois, quando tiver que viver aquilo que você pensava que sabia. E aí descobre que não era nada daquele jeito. Muito obrigado, Lúcia. Um grande abraço para você. A Rose, do Rio de Janeiro. Minha enteada é enfermeira e, para manter um salário mais volumoso, trabalha com uma carga horária maior. Ela está viciando-se em drogas para ficar acordada por mais tempo. Agressivamente, ela diz que é normal na área médica. Agora não quer mais ir à casa espírita. Como fazê-la nos ouvir? Deixando ela sofrer. É simples. Você já deu o conselho? Você já explicou? Ela ia na casa espírita? Então é a mesma coisa do fulano dizer, ah não, eu tomo essa cervejinha, mas isso é normal, todo mundo bebe. Só que ela vai ter as consequências disso. E ela sofrerá os efeitos disso. Então, o máximo que você pode fazer é isso. Bater na moça não vai adiantar. Aconselhá-la talvez sirva. Mas geralmente elas não gostam, as pessoas não gostam de ouvir nada que venha contra o que ela quer fazer. O que ela gosta de fazer. Por isso, de verdade, o melhor que você pode fazer é orar por ela e deixar que ela se dane. Quando ela sofrer, sem que você tenha desejado que ela sofra, sem que você tenha feito nada para que ela sofra, quando ela perceber que a culpa é totalmente dela, daí, quem sabe, ela te procure. E ela diga, ah, você tinha razão. Leve o nome dela no centro espírita, porque algumas entidades podem estar atuando sobre ela para que ela tenha este comportamento. Traga a água magnetizada para casa. Faça o evangelho no lar, em favor dela, em favor de toda a família, em favor das entidades que possam estar junto. Mas você não tem como invadir uma outra pessoa. Essa pessoa vai aprender também no sofrimento, e isso é da lei. Quem não vem pelo amor, vai pela dor, não é? Rose, muito obrigado, querida. Um grande abraço. Zaninha, de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Será que todos os sofrimentos que uma pessoa passa têm explicação? Por que tanto tormento, tantas mentiras, enganos? Por que as pessoas são assim? Zaninha, se você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, é o maior capítulo do Evangelho. Tem mais de 50 páginas. Qual é o título dele? Bem-aventurados os aflitos. A primeira abordagem que esse capítulo faz tem como subtítulo Justiça das aflições. Ou seja, toda a dor que nós temos que enfrentar é justa. Não é do vizinho, não é a do parente, não é de uma outra pessoa que acabou caindo em você, caindo em mim, é a nossa. Agora, logo depois existem duas explicações para a sua pergunta. O subtítulo que vem logo a seguir é Causas atuais das aflições. Por que eu sofro hoje? Por que acontece tudo isso? Por que eu tenho que padecer tantas tragédias? Porque eu gosto, porque eu prefiro abusar, eu prefiro viver emocionantemente as aventuras. Prefiro me casar com alguém que seja bonito, ao invés de escolher uma pessoa que seja de bom caráter. Então, prefiro encher a cara, porque me dá prazer, eu tomo um remédio antes, tomo um remédio depois, e aí não fico com nenhuma dor. Só que você está esquecendo que lá adiante seu fígado vai reclamar com um tumorzinho, e aí você vai ter que aprender que não fez a escolha certa. Então, agora, estas dores das causas atuais, Zaninha, nós podemos evitá-las. Todos nós podemos. Corresponderiam, para que você tenha uma ideia, a 80% das aflições. Aflições que nós podemos evitar. Coisa que se você mudar, fica diferente e melhora. As aflições físicas, se você mudar certos hábitos, você parará de tê-las. Pessoas com gastrite,
se mudam a dieta, se param de tomar coisas ácidas, se param de ingerir coisas apimentadas, se param de comer comidas gordurosas, certamente terão uma melhora muito grande no estado geral do estômago. Essas aflições nenhum de nós precisaria passar, mas nós passamos porque a gente escolhe. Agora, ao lado delas, você tem as causas anteriores das aflições. Causas anteriores são estas: coisas que a gente já fez e que agora tem que pagar a conta, pela repercussão do passado sobre o nosso presente, para nos alertar a fim de que no nosso presente a gente não faça a mesma burrada para o futuro. Lei de causa e efeito, portanto. Então, nessas explicações, Aninha, você vai ver que mais ou menos 20% do que você tem que sofrer está ligado ao seu passado. Agora, se você consegue limpar só de mudar a sua atitude 80% das desgraças, poxa vida, já não é muito feliz a pessoa que consegue isso? Ai, meu Deus, eu já consegui diminuir 80% da minha tragédia, nem precisa me ajudar nas outras 20% que eu já dou conta. É assim, Zaninha, que nós devemos entender que não se trata de, a gente só sofre, a gente só faz isso, não é. A gente é teimoso, a gente é indiferente, preguiçoso, a gente gosta exatamente daquilo que a música diz. Eu sempre lembro dessa música aqui, né? Tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. Lembra disso? Uma música antiga? Então, se a gente parar de querer essas coisas que são ilegais, que são imorais e que engordam, não estaremos correndo o risco de ser presos, de responder a processos, de passar vergonha quando nos pegarem no flagra, e não precisaremos nem fazer redução de estômago, cirurgia. Nós pararemos de comer aquilo que nos atrapalha. Tá bom? Obrigado, Zaninha. Um grande abraço para você. Rodolfo Schiller, de Poá. Se na Terra tivemos a passagem de Jesus para termos acesso à sua doutrina, como é passado em outros planetas, suas leis e ensinamentos, foi necessária a encarnação de Jesus em outros planetas para que eles tenham as mesmas informações que nós? Rodolfo, seria ingenuidade nossa imaginar que a Terra é o único planeta habitado. É óbvio isto. Como seria ingenuidade nossa imaginar que só Jesus existe de espírito elevado? Esse é o raciocínio, Rodolfo. É um raciocínio dos que vêm daquela escola antiga da Igreja Católica. Que só vem o homem como centro do universo, a Terra como centro do universo, tudo está girando em torno de nós só. Ora, Jesus é nosso escravo, nosso empregado. Veio morrer por nós e ainda assim não morreu direito, porque a gente continua ruim. Tem que voltar de novo para carregar ainda mais a gente. Esta é uma visão equivocada da teologia criada pelos homens. E não me refiro a você, refiro a todas as pessoas que têm dificuldade de entender que podem existir N, milhões, bilhões de espíritos iguais a Jesus e melhores que Jesus. O que não é nenhum demérito para Jesus. Ou você acha que só tem um espírito jóia assim, 1000 aqui, nos outros planetas que são melhores do que a Terra, aí eles são guiados pelo acaso. Não há lógica nisto. Por isso, Rodolfo, em todos os lugares do universo, as leis do universo são vividas e mostradas por espíritos missionários, que administram aquelas partes do cosmo como emissários de Deus, cumprindo a sua vontade. Jesus é um deles. Mas se na Via Láctea existem 200 bilhões de estrelas, cada uma com uma quantidade imensurável de planetas, boa parte deles bem melhor do que a Terra, achar que Jesus é o único enfermeiro que existe? Você já pensou, Rodolfo? Se a gente considerasse todos os hospitais da humanidade e somente Jesus como médico, não ia dar certo, né? Em 24 horas,
Quando que ele poderia atender a todos os doentes em todos os hospitais? Fazer consultas, operações, se ele é o único? Tem que ter mais médicos, você não acha? Capacitado também, preparado, para poder estar lá nas diversas unidades atendendo os doentes. Essa é a regra, tá bom? Muito obrigado, Rodolfo, um grande abraço. O Wagner Andreotti de Campinas. Qual a relação do Consolador e a terceira revelação de Fátima? Olha, Andreotti, o Wagner, não sei dizer a você, porque esse terceiro segredo de Fátima, nem que guarda o segredo conta. Fica numa especulação, primeiro lança um pedacinho, depois lança mais um pedacinho, depois lança mais um pedacinho. Não vem ninguém que poderia dizer qual é o segredo, contar qual é o segredo. Quem é que poderia contar de maneira confiável qual é o segredo? 2 pessoas. Quem? A primeira, aquela que ouviu. Aquela camponesa que sobrou das 3, que se tornou uma freira que morreu em 2005. Então, só se ela for numa reunião espírita. E não será muito digna de confiança da própria igreja que uma freira católica compareça na reunião espírita para contar o segredo. Mesmo que for verdade. E a segunda pessoa que pode com autenticidade contar o segredo é para quem ela contou em confiança, inclusive por escrito, que seria o Papa. Se o Papa contar o terceiro segredo, nós estaremos pelo menos tendo que confiar nele. Não sabemos se ele mudou uma vírgula aqui, a princípio, pela sua dignidade, não teria mudado nada para torcer a verdade segundo seus interesses. Mas, então o terceiro segredo é uma especulação. Agora, não acho que tenha qualquer ligação do que eu já li com relação a esse terceiro segredo, não vejo nada ligado à questão do Consolador prometido. A doutrina espírita, inclusive, veio para levantar os véus secretos. Enquanto que o terceiro segredo fala que todo mundo tem que rezar, porque coisa ruim pode acontecer, porque pode ter uma explosão nuclear, pode ter a terceira guerra mundial, essas coisas, né, que são próprias do atraso humano e que, cedo ou tarde, terão que ocorrer de uma humanidade tão perversa como a nossa. A revelação de Fátima, portanto, não tem, na minha opinião, nenhuma ligação com o Consolador prometido. A Maria Aparecida de Guaratinguetá. Quando morremos, ocorre a libertação do nosso espírito do jugo da carne. Mas sempre vejo na literatura espírita casos de espíritos ainda presos ao corpo físico após a morte, que precisam ser desligados, no que são auxiliados por espíritos que fazem a separação final. Eu pergunto, qual laço persiste após a morte? É apenas fluido vital que não se esgotou? Necessariamente não. Quando os espíritos, eles não estão libertados por sua própria vontade, eles se mantêm presos ainda aos seus resquícios físicos. É claro que não ficarão ali por toda a eternidade, mas é uma ligação que muitas vezes precisa acontecer para que o espírito não faça ou mal maior, ou ele aprenda aquilo que não aprendeu ainda, quando se dedicou à matéria. Os laços físicos que mantêm o espírito preso ao corpo de carne, às vezes são tão fortes pela sua mente que ele permanecerá ali, mesmo depois que o corpo se transforma numa caveira, que já não tenha mais fluido vital, vamos dizer assim. É claro que quando ainda existe fluido vital, esse é um outro motivo, que poderá mantê-lo ali. Mas a finalidade é, muitas vezes, deixá-lo aprendendo certas coisas. Mas quando o espírito consegue vencer isto, ou por medo, ou por pavor, ou por curiosidade, ele consegue, depois de um certo tempo, ausentar-se, não será encarcerado na caveira, num corpo que já se desfez, tá bom? Muito obrigado, Maria Aparecida. Um grande abraço. A Big Sister de Santos. É possível Madre Teresa ter sido Maria Madalena? É possível Chico Xavier ter sido Allan Kardec? Possível é. Uma vez que nós nascemos e renascemos, nascemos, renascemos. É possível Chico Xavier ter sido Madre Teresa? É.
É possível Madre Teresa ter sido Allan Kardec? Não sei. Possível é, mas não é próprio da natureza da crença. Quando eu digo que é possível, quero dizer, nós deixamos um corpo na Terra e quando vamos tomar outro corpo, temos outra personalidade. Podemos voltar a um corpo masculino ou pegar um corpo feminino, podemos nascer na roça, podemos nascer na universidade, não importa, nós vamos aprender. Claro que alguns ficam estudando, mas esse caráter não é parecido com o caráter que ele tinha. Ora, quem somos nós agora para dizer que Chico Xavier não podia ser Allan Kardec, porque Allan Kardec era um homem assim, másculo do ponto de vista intelectual, um filósofo, e Chico Xavier era uma mãe, era uma avózinha, parará. Ora, isto é alguma coisa que possa discrepar? Eu acredito que não. Ninguém sabe qual foi a característica de Maria Madalena? Ninguém sabe. Aliás, biguicistas, estão descobrindo agora que Maria Madalena, que foi sempre o protótipo da prostituta arrependida, não era prostituta. Assim foi feita por interesses eclesiásticos de um dos bispos da igreja, um dos papas do século XI e XII. E nós aprendemos até hoje ainda, depois de a igreja já ter se reconhecido e se retratado, que Maria Madalena era aquela prostituta que se arrependeu, que Jesus expulsou 7 diabos do corpo dela, aquela coisa. Então ninguém sabe quem era Maria Madalena, não se tem registro da personalidade exata de Kardec, de Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Como também pouco se sabe da própria personalidade de Chico Xavier, por mais que todo mundo identifique nele a suavidade, gentileza, etc., eu não vejo nenhuma diferença entre a determinação de Chico Xavier e a determinação de Allan Kardec. Nenhuma. Entre a fidelidade de um e a fidelidade de outro à causa do Senhor. Não vejo. Entre o respeito à doutrina em todos os aspectos que um e outro tiveram. Para mim, acredito que Chico Xavier pode ter sido Allan Kardec? Acredito. Posso estar errado? Posso, claro. Estou errado em tantas coisas. Acredito que pode? Pode. Por quê? Por que eu acredito nisso? Entre outros motivos. Por um fato muito singelo. Kardec está lá em Obras Póstumas, recebe a informação de que, se fosse possível, ele não sairia do corpo. Tantas coisas tinha ele para fazer. Mas como nem a ele se deveria mudar o destino da física, da lei da natureza, ele teria que desencarnar, mas voltaria na vida seguinte, em condições para começar a trabalhar desde cedo. Aí Kardec escreve, de acordo com os meus planos, com o que eu tenho ainda para fazer e com aquilo que ainda precisa ser feito, eu prevejo que a minha reencarnação futura deve acontecer no final deste século ou no começo do próximo século. Kardec diz isto, está lá. Baseado no que o Espírito lhe fala, ele faz uma conclusão e atesta isto. Entre o que ainda resta para ser feito e o que precisa se fazer na multiplicação da doutrina espírita, eu presumo que a minha encarnação será no final deste século, no começo do século seguinte, que seria o século XX. Então fica a pergunta, se Francisco Cândido Xavier, que nasceu em 1910, não é o espírito Allan Kardec, que falou que precisava renascer no fim do século XIX, no começo do século XX, para completar aquilo que lhe faltava, quem então é que veio fazer isto? Qual foi o outro espírito que tomou um corpo e que pela doutrina cristã espírita fez aquilo que faltava ainda fazer? Nós temos muitos espíritas dedicados, exemplares, mas nenhum que esteja à altura da continuidade da obra de Kardec, por aquilo que tenham feito. Se me apresentarem alguém
Olha, esse fulano aqui, ó, estuda a vida dele, que ele fez tudo o que precisava fazer para continuar Kardec. Eu vou estudar. E se eu achar que é, eu mudo de ideia. Mas enquanto eu não achar, para mim, eu acho que, dentre todos os candidatos, o único que se encaixa é Francisco Cândido Xavier. Gostem ou não gostem. Existem uns intelectuais aí que ficam quase que agredindo com toda a sua fraternidade aqueles que pensam diferente deles. Eu respeito a opinião dos outros, mas eu acho que vocês também deveriam respeitar aqueles que acreditam nisto. E qual o problema de ser? Só porque agora o Chico é amoroso, um amor que a maioria desses intelectualoides não gosta de ter por ninguém, que não gosta de visitar os aflitos, que não vai se doar a ninguém que esteja passando fome ou passando necessidade, porque seu intelecto tem que fazer teorias, por isso que não é conveniente que o espírito de Allan Kardec tenha voltado numa vida de devotamento ao Evangelho, contrariando os que gostam de ficar elucubrando só, sem sair dos seus escritórios. É claro que não é conveniente. Mas se a doutrina espírita é o consolador prometido, como é possível existir sem consolar? E como consolar sem pisar no barro, como fez Chico? Sem ser cuspido, sem comer pão babado de um bêbado, da boca tirado para que ele comesse. Não conheço outro que fez algo parecido. Por isso acredito sim, acredito. Não sei se Madre Teresa foi a Maria Madalena, mas também não importa. São espíritos nobres. E se o Chico não foi Kardec, Kardec não foi Chico, também não importa nada, porque eu ainda não consigo ser nenhum dos dois. Nem metade, nem um terço, nem um décimo. Servem para mim então por uma eternidade como exemplos. Para mim me serve isso. Mas que eu acredito, eu acredito. Muito obrigado, Big Sister. Um abraço para você. Nós já passamos do horário. Nós vamos deixar então as perguntas desta segunda etapa, Ana Paula, para depois. Se for rápido, porque nós vamos encerrar. Veja só, nós não temos prazer em dizer que as pessoas que fazem perguntas precisam ser admoestadas ou advertidas. Eu acho que é muito nobre quando a gente, mesmo para ouvir aquilo que nós não concordamos ou que nós não pensamos, nos expomos. E eu acho que essa é uma virtude que você tem. Que às vezes a timidez não deixa outros terem. Mas com isso todos aprendemos. Tanto os que escutam a resposta, quanto aquele que está escutando a pergunta. Que tem a oportunidade de falar sobre determinado assunto. Portanto, não é nesse sentido que nós, quando respondemos a alguém, contrariando a sua observação, estamos querendo que a pessoa se intimide, ao contrário. Queremos que ela tenha essa coragem. Agora não dá, Rodolfo. Na próxima semana a gente continua. Você pode fazer a pergunta depois da prece, tá? Eu te explico. Obrigado a você que está em casa, você que participou com a gente. Esperamos que você possa estar em paz na sua casa, no seu lar, com aqueles que você ama e que o Livro dos Espíritos te ajude. Vamos fechar os olhos. Obrigado, Senhor, pelo ensinamento que as leis espirituais nos apresentam, no desejo de que nós vençamos nossas fronteiras, a fim de que nós aprendamos a superar nossos limites. E com isto, a cada dia estejamos melhores do que no dia que passou. Obrigado por aqueles que nos entendem as fragilidades, que nos educam com bondade, que nos tratam com respeito, mesmo quando aquilo que nos ensinem
surja diante dos nossos olhos como advertência, como algo que nos contrarie o pensamento. Que nós possamos, Senhor, compreender que nós só cresceremos se deixarmos a casca da nossa infantilidade. E que, amando o aprender, procuremos, onde for necessário, o ensinamento do qual você se fez o emissário. Que cada um que aqui está e cada um que está em seus lares possa sentir a presença amiga daqueles que conhecem nossos equívocos e que nos amparam apesar deles. E que amanhã possamos acordar dispostos, Senhor, a fazer o bem, a não revidar e a superar em tudo nossos limites. Aceita a prece que deixamos em silêncio aos teus pés, que dá por encerrado o estudo de hoje. Pai nosso,